Vamos ouvir agora a senhora Jéssica Nascimento. A senhoria dispõe de 12 minutos, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, senhores e senhoras vereadores, companheiros e companheiras bancários que estão presentes aqui nessa tribuna livre. Em nome do Sindicato dos Bancários de Sergipe, tenho a honra de representar a diretoria desta entidade. Em alusão ao Dia Nacional do Bancário, trago a saudação e o agradecimento do nosso presidente Adilson Azevedo, que, por meio do vereador, também bancário, Milton Dantas, o Miltinho, expressa a nossa gratidão pelo espaço concedido. Adilson não pôde estar presente hoje, pois ele encontra-se em uma atividade sindical, participando em uma reunião com o Comando Nacional dos Bancários, juntamente com a Federação dos Bancários, a FENABAN, em São Paulo. O encontro discute a criação de um sistema de autorregulação bancária para a nossa categoria. Quero aproveitar a oportunidade para informar que, no último final de semana, uma delegação com cerca de 800 bancários participaram da 27ª Conferência Nacional dos Bancários, onde foram discutidos temas importantes, como, por exemplo, a questão da pejotização, a questão da saúde bancária e os ataques à soberania nacional. O Dia Nacional dos Bancários é celebrado em todo o Brasil no dia 28 de agosto. É uma data histórica, com grande significado. É um momento de reconhecer publicamente a importância dos trabalhadores das instituições financeiras. A origem da data remonta a 1951, quando a categoria, após 62 dias de greve, conquistou um aumento salarial de 31%. Essa paralisação foi uma das mais longas da história. Foi um marco para o movimento sindical. Apesar de reprimida pela polícia e boicotada pela mídia, a greve terminou após o Tribunal Regional do Trabalho conhecer o reajuste salarial. A intransigência dos banqueiros da época acabou por fortalecer a nossa categoria. A greve expôs a fragilidade da lei de greve do governo Dutra e, como resultado, levou à criação de muitos sindicatos bancários em todo o país. Essa articulação, em 1955, culminou na fundação do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é um instrumento fundamental para o movimento sindical. Senhores e senhoras vereadores, o dia 28 de agosto é um marco histórico e precisa ser relembrado. É uma forma de educação política para não nos esquecermos que de todas as nossas conquistas vieram da luta e não da benevolência dos nossos patrões banqueiros. Manter a tradição e comemorar o Dia do Bancário é celebrar direitos conquistados, entre eles a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, que foi criada em 1992, garantindo os mesmos salários e benefícios para todos os bancários do país. É importante ressaltar que somos das poucas categorias que tem uma Convenção Coletiva Nacional. Manter a tradição de comemorar o Dia Nacional do Bancário é celebrar os direitos conquistados. Outro direito conquistado foi o fim do trabalho aos sábados, a jornada de 6 horas, a 13ª cesta alimentação, o vale-refeição, entre tantos outros. Caminhando para o nosso centenário, o Sindicato dos Bancários hoje tem 91 anos. Ele foi fundado em 14 de julho de 1934. É um dos mais fortes e consolidados sindicatos do nosso Estado. A atual diretoria mantém uma conduta de respeitar o legado de todos aqueles que ajudaram a construir essa história. Assim, é com orgulho que destacamos os nomes de vereadores de Aracaju que atuaram no nosso sindicato, como Abraão Crispim de Souza, Américo de Deus, Antônio Góes, Gidenal Francisco dos Santos, João Francisco dos Santos, o Chiquinho Buchinho, e o já citado Milton Dantas, nosso Miltinho. Também lembramos de duas importantes lideranças da Central dos Trabalhadores que fizeram história no sindicato e assumiram a nossa presidência, que foi o nosso comandante José Souza de Jesus,
falecendo em 2014, enquanto estava atuando para o nosso sindicato. Infelizmente, ele foi acometido de um infarto fulminante e nos deixou. Mas Souza deixou seu legado. Todos nós nos inspiramos na luta dele, no compromisso e na dedicação pelo movimento sindical. Tivemos também a nossa primeira presidenta dos sindicatos bancários, Ivânia Pereira, que encontra-se licenciada e hoje desempenha um papel super importante no governo federal. Senhores e senhoras, mesmo em anos sem garantia nacional, mesmo em anos sem campanha nacional dos bancários, o sindicato mantém uma intensa agenda de mobilizações e debates. Assim, a entidade continua atenta às pautas mais importantes do setor financeiro. Durante todas essas décadas, o sindicato tem mantido ativo o cenário político, econômico e social, em uma luta contínua por direitos, salários dignos, saúde no trabalho, empregos decentes e por uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigada. Muito obrigado, Jéssica. Agora vamos ouvir o primeiro inscrito, professor Irã, depois Niltinho, Sônia e Lúcio. Bom, presidente, muito obrigado. Presidente, eu quero primeiro cumprimentar toda a categoria bancária que está aqui acompanhando, cumprimentar a direção do Sindicato dos Bancários, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, tenho amigos muito caros lá, e lembrar, estamos aqui num plenário que leva o nome de um ex-vereador, que foi dirigente dos sindicatos bancários, nosso querido Abraão Crispim, mas você também fez lembrança aqui de outras figuras que foram muito importantes para a organização da luta sindical nesse Estado. Aqui quero também render minhas homenagens a Souza, que é um companheiro com o qual militei muito tempo. Quero aqui também reforçar a memória do nosso querido amigo Zé Américo de Deus, que eu tive a oportunidade de ser vereador aqui junto com ele, mas quero estender os cumprimentos pela luta que vocês travam. Mas mais do que isso, eu quero manifestar agradecimento à categoria bancária, porque eu sou de um tempo, ainda era novo, Miltinho também era, iniciando no movimento sindical, e a nossa categoria que era proibida, por sermos servidores públicos, proibida de se organizar sindicalmente, só depois da Constituição que começamos. No início da nossa luta sindical no magistério, ali na organização do Sintese, os sindicatos bancários foi para nós não só uma referência, mas foi um ponto de apoio fundamental. E eu não posso perder essa oportunidade de manifestar o agradecimento à categoria, às direções que se sucederam ali, e que sempre deram apoio à luta por esse sentido muito coletivo do que é a luta da classe trabalhadora. Parabéns, um abraço a todos os amigos e amigas que fazem a direção dos sindicatos bancários e um abraço extensivo a toda a categoria bancária, a quem nós devemos muito e sabemos que foi uma das primeiras a sofrer as consequências desse processo de automação desumanizadora e que continua na frente de luta defendendo dignidade no trabalho e defendendo postos de trabalho para todos. Parabéns a todos vocês. Vereador Milton Dantas. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os companheiros bancários que estão na galeria. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom dia aos amigos que estão nos assistindo na TV Câmara. Para mim, Jéssica, hoje é um motivo de muita alegria para poder comemorar o dia comemorativo da nossa categoria, que é no dia 28 de agosto, mas nós estamos comemorando já desde a semana passada, estamos no processo de campanha salarial. Eu que ingressei nessa categoria em 1987, me aposentei e continuo ainda sindicalizado aos sindicatos bancários, uma profissão que me dá muito orgulho de ter ingressado aqui no Banco Bradesco S.A. aqui em frente. E essa categoria que é muito relevante para a sociedade, não só sergipana, mas a sociedade brasileira, pelos serviços prestados à sociedade. Você tem uma ideia, aqui nesse plenário passaram já vários bancários, vereadores, assim como o professor Irã falou, bancários que construíram uma história junto ao movimento sindical bancário. E temos também vereadores filhos de bancários. Então, professor Lúcio Flávio, o nosso presidente Ricardo Vasconcelos, que esse é duplamente, pai e mãe são bancários, um da Caixa, outro do Banco do Brasil. Então, cada um de nós aqui temos uma relação com algum bancário. Só quero parabenizar você, a toda a direção dos sindicatos bancários e a todos os bancários por esse dia e dizer que novas conquistas virão com a luta da categoria bancária. Parabéns.
Vereador Camilo Daniel. Tá. Bom, muito bom dia, em primeiro lugar. Bom dia a todos da categoria dos bancários que estão aqui presentes. Bom dia quem faz o sindicato. Muito bom dia e parabéns pela sua apresentação. Eu, assim, faço minhas palavras aqui do vereador Miltinho, do vereador Irã, e só queria complementar com uma coisa. Talvez essa categoria esteja no maior centro das contradições que existe do capital. Porque é o capital financeiro, são os bancos quem mais tem lucro. Eu estou olhando aqui rapidamente, lucro do mais de 21 bilhões em 2025, só do Itaú, Bradesco, Santander, mais de 10% em comparação com o trimestre anterior. Então a gente vê que assim, os bancos e a forma como o capital financeiro, né, acabou dominando a economia mundial. E os bancos cada vez mais acumulando mais dinheiro, mais riqueza. E a gente vê que, contraditoriamente, você tem categorias completamente desvalorizadas, lutando contra questões muito simples, como a pejotização, né? E veja, e nada de conquista nenhuma aconteceria se não tivesse muita luta dessa categoria. Então, vocês sabem a importância que esse sindicato tem. Eu, corroborando aqui com outras falas, me recordo muito da figura de Souza, né, enquanto dirigente, eu estudante ainda secundarista, mas lembro muito da figura de Souza, da força, né, mas assim, reconheço o papel de todos vocês, desde a companheira Ivânia, todos os outros dirigentes que estão aqui presentes. Parabenizo muito essa sessão, que seja muito comemorado esse dia do bancário e que durante esse mês, essa semana, né, que a luta de vocês continue sempre firme e conte conosco, né, solidariedade de classe. Nosso mandato aqui, ele está sempre à disposição, assim como os demais dessa categoria. Parabéns e muito obrigado. Agora vamos ouvir a professora Sônia Meire. Então, bom dia, Jéssica, bom dia, nossa querida também Maria Pureza, que está aqui, próxima aqui ao plenário, assistindo, em nome de vocês duas, e de Vânia, que está afastada desse momento, mas também tem um papel fundamental na luta. Em nome dessas mulheres, eu quero parabenizar todas as bancárias e bancários, né, do Banese e os bancários em geral da nossa cidade e do nosso estado. Dizer da importância que o Banese tem para a economia do nosso estado, dizer da importância que a luta do sindicato tem para manter vivo esse banco, que apesar de todas as tentativas de privatização dele, é essa categoria que tem levantado as esperanças que é possível você ter um banco público, né, mesmo em meio a tantas contradições que nós estamos vivendo. E que não há defesa exatamente dos direitos da categoria se a gente não tiver banco público para garantir esses direitos. Até porque, dentro da categoria, as mulheres ainda hoje são as que menos ganham dentro do sistema bancário do que os homens. Então, muita luta há por vir, né? Quero dizer da importância do Banese para os servidores públicos e servidoras do nosso estado, de todo o processo que vocês têm desempenhado e do trabalho que nós também, envolvidos no movimento sindical, envolvidas na luta sindical, tivemos que ir muitas vezes para as ruas para defender esse banco estatal, esse banco que ele fosse forte, que contribuísse para a economia e para garantir direitos para a classe trabalhadora, contra as injustiças sociais. Então, muito obrigada pela existência, pela resistência das bancárias e bancários, pela luta que nos inspira também todos os dias a continuar, e nossa mandata estará sempre à disposição da luta, sempre, aqui e fora daqui nas ruas. Muito obrigada e parabéns. Vida longa às banesianas, aos banesianos e aos bancários e bancárias de Sergipe. Com a palavra, vereador Lúcio Flávio. Obrigado, senhor presidente. Olá, Jéssica. É com muita alegria que eu gostaria de fazer esse registro. Talvez você não me conheça, o meu tio-avô fez história na nossa família sendo bancário, o meu tio sendo bancário, o meu pai sendo bancário, a minha esposa sendo bancária e eu
sendo bancário do Banco de Microcrédito do Banco do Nordeste e pelo Banese fui concursado por um mês, depois declinei do concurso. Então, eu tenho uma experiência muito longa. Fui acolhido, a minha esposa foi acolhida pelo sindicato quando, numa necessidade de uma demanda junto ao banco que ela trabalhava. Então, quero parabenizar. Não sou daqueles que demonizam a instituição bancária, porque eu já vi sonhos sendo realizados através do financiamento habitacional, através da abertura de empresas para a geração de emprego e rendas, mas reputo respeito ao sindicato que garante, no momento de injustiça inoportuna, o direito do trabalhador do banco, assim como eu fui, durante muito tempo, fui feliz realizando sonhos no microcrédito, na operação de microcrédito para os menos favorecidos, para o ambulante, para o feirante, para o dono de bodega que não tinha acesso a um crédito regular, como nas linhas tradicionais, e a gente gerava essa oportunidade de desenvolvimento através dessa linha do crédito solidário, da garantia solidária entre amigos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, me sinto contemplado e eu quero fazer esse registro em nome do meu pai, Noélio Pires da Rocha, que durante muito tempo trabalhou logo aqui do lado na agência do Banco Nordeste e hoje está aposentado. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Com a palavra do Elber. Obrigado, presidente. Cumprimentando a todos, cumprimentar a Jéssica, cumprimentar todos os bancários e bancárias aqui presentes e que nos assistem pelos meios de comunicação. Faço um recorte que a categoria bancária passa por um desafio de se reinventar frente às inovações tecnológicas, sempre a nova dinâmica que o mercado financeiro internacional e nacional nos impõe. Mas quero fazer um recorte também sobre a importância de um sistema bancário de fomento, a exemplo do que acontece com os bancos, sobretudo estatais, como Banese, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não fossem os bancos públicos e o SUS, bem se disse, no momento da pandemia, o mundo e as consequências dessa pandemia teriam sido muito mais drásticas. E os bancos nada mais são do que um retrato dos seus colaboradores, a dedicação, a atenção, o empenho de modificar vidas, de realizar sonhos, é de suma importância para que a política que o banco abraça se concretize na prática. Temos figuras aqui, atualmente no parlamento, nosso querido Miltinho, que é egresso do sistema bancário, mas outras figuras emblemáticas já estiveram aqui, como o saudoso Américo de Deus, meu querido Américo de Deus, que tinha o Banese no coração e no sangue. Tivemos a oportunidade aqui de fazer uma justiça histórica, o feriado do 24 de junho, que não era feriado em Aracaju, foi erigido como homenagem ao Dia do Bancário aqui na rede municipal. Contem sempre com o parlamento no que for preciso para que justiças sejam feitas e garantias lhes sejam asseguradas como é de direito. Muito obrigado, parabéns a todos os bancários e bancárias de Aracaju e de Sergipe e do Brasil. Vereador Sargento Byron. Não? Então, veja, eu também gostaria, Jéssica, todos os amigos bancários que estão na galeria, meu querido Miltinho, fazer o reconhecimento público, Irã, da importância dessa categoria para todos nós. Como muito bem Elber disse, existe por trás da atividade econômica, que quando se fala em bancário, as pessoas lembram, Sônia, de lucro, dinheiro, mas o que os bancários já fizeram, Byron, por este país, juntamente com o magistério, né, algumas categorias, elas ultrapassam o limite da sua atuação, elas têm um papel importantíssimo junto à sociedade, na defesa do Estado Democrático de Direito, Miltinho, nos enfrentamentos que são necessários junto à política perversa que alguns governos têm, não só para a profissão deles, mas para a sociedade como um todo. Então, quando a gente chega no dia de hoje e vê uma data como essa ainda sendo comemorada, sendo enaltecida pela classe política, isso me orgulha bastante. Eu que cresci numa família de bancários, tios, pais, e eu vi, pequeno, Lúcio, o governo de Fernando Henrique Cardoso acabar com essa categoria. O início do desmonte da carreira do bancário começou em meados da década de 90, Irã, quando Fernando Henrique Cardoso dizia que um bancário não poderia ganhar tão bem quanto ele ganhava. E isso, infelizmente, não conseguiu ser retomado. A valorização
da figura do bancário. O bancário que está ali atendendo o povo 24 horas, o bancário que está ali realizando sonhos da casa própria, o bancário que está ali, Lúcio, tirando muitas pessoas da forca, orientando, dizendo qual é o melhor caminho dentro do banco. Então, assim, os governos, os políticos têm que valorizar todo o funcionalismo público, mas tem que ter um olhar especial por quem cuida da nossa saúde, por quem cuida do nosso futuro, como a educação, por quem cuida, quem está na linha de frente com o povo. Então, eu tenho um carinho muito especial, não porque foi a atividade econômica, foi a carreira que sustentou a minha família, mas porque a gente sabe o outro lado da moeda da atuação de vocês. Então, parabéns. Grandes pessoas passaram por esse sindicato, como Souza, que faleceu, eu lembro da época que Souza faleceu, Ivônia, tantos outros que estiveram lá. Parabéns para vocês, continuem nas trincheiras de luta, não só defendendo os interesses da categoria de vocês, mas de toda a sociedade, tá? Um forte abraço, estejam sempre aqui perto da gente, que vocês são um de nós, tá? Vamos dar certo, pela ordem, Irã. Senhor presidente, como forma de homenagem à categoria bancária que está comemorando aí o seu dia, estão aqui na manhã de hoje, como forma de homenagem também à fala que a Jéssica fez aqui de um resgate muito bonito, eu queria requerer a Vossa Excelência que a sessão de hoje se intitulasse Sessão Bancário José de Souza. Eu acho que é uma forma de marcar essa sessão como uma sessão em homenagem aos bancários. Fica denominada a sessão de hoje como José de Souza. Ok? Não havendo mais nenhum orador, vamos dar início ao pequeno expediente. Jéssica, você quer fazer alguma consideração? Então, fique à vontade. Quando você quiser, aí na tribuna, como você se sentir melhor. Foi? Pronto. Quero mais uma vez, né, prestar as condolências e o agradecimento por esse momento. Mais uma vez, nós estamos aqui na sua casa, na casa de todos vocês. E dizer e aproveitar para convidá-los, né, no nosso dia 7 de setembro, vai ter um ato nacional pela soberania e democracia do nosso país. E no dia 27 agora de agosto, vai ter em Brasília e em São Paulo um ato contra os ataques ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o nosso banco, é o banco do povo, e a gente precisa protegê-lo. Obrigada.